Bom, pessoal, tô com o meu cilindro de nitrogênio aqui, tá? Fiz uma bancadinha. Vou fazer essa solda aqui, tá? Eu tenho um refinete aqui, tenho uma tubulação unindo a um outro refinete. Então, vou fazer esse trecho na bancada e eu preciso fazer a brasagem, né? Eu vou fazer a brasagem aqui e vou fazer a brasagem aqui, nesse trecho aqui, certo? E eu tenho conectado a minha ponta aqui, o meu nitrogênio, podem ver, certo? E importante, pessoal, sempre utilizem, tá? Regulador de pressão. Nunca utilize aquele famoso diretinho. Por quê, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou abrir o meu cilindro. Eu tenho aqui, ó, aproximadamente aí 75 quilogramas força por centímetro quadrado. Quanto que dá isso? Isso dá mais ou menos 1060 PSI. É muita pressão, né? Isso porque meu cilindro já está pela metade, tá? Ele vem aqui em torno de quase 200 kgf por centímetro quadrado. São quase 3.000 PSI. Imagina, pessoal, vocês com aquele diretinho, tá? Abrem esse registro e eu vou ter 2.500, 3.000 PSI numa mangueira aqui que suporta quanto? 800 PSI, pessoal. Então, muito cuidado, tá? Pela sua segurança, preze sempre pela sua segurança. Utilize regulador de pressão. Então, tenho aqui o meu cilindro, 3 metros cúbicos, ok? E ligado no meu regulador de pressão, mangueira ligado nesse meu primeiro refinete. Notem que eu tampei, né? O que acontece? Se eu coloco uma pressão de nitrogênio aqui, geralmente a gente passa aí em torno de 2 a 4 PSI, né? Isso vai depender da extensão da linha que você está soldando para que chegue vazão suficiente de nitrogênio onde você vai fazer a solda, né? Então o que eu faço? Como é um refinete, eu tampei aqui. Para quê? Para o nitrogênio vir até aqui, não ter passagem, né? Como a pressão é muito baixa, não vai ter passagem, ele vai seguir e aonde eu vou precisar fazer a solda é aqui, o nitrogênio vai estar passando. Então o restante eu posso deixar aberto. Eu fechei aqui também, só para ter um pouquinho mais de pressão aqui, mas aqui está aberto. Por quê? Porque eu tenho que ter uma saída de nitrogênio. Eu não posso deixar a minha pressão ir aumentando dentro da tubulação, porque senão me atrapalha na solda, tá? Então, vou fazer a minha solda aqui, minha passagem de nitrogênio e vou mostrar para vocês aí como que eu vou fazer, tá? Depois eu vou explicar para vocês o que acontece se não fizermos. Não, primeiro eu vou explicar, né, obviamente, o porquê que fazemos isso, né? Por que a passagem de nitrogênio, por que é importante e, posteriormente, o que pode acontecer no sistema se nós não fizermos abrasagem com esse tipo de cenário, né? Passando com passagem de nitrogênio. Vamos lá. Então, pessoal, primeiramente, né, precisamos aí regular a vazão de nitrogênio. Então é sempre bom fazer em duas pessoas, né? Eu estou sozinho hoje na obra, que eu vim só trazer o material e estou aproveitando para adiantar a obra aqui, fazendo alguns trechos que sozinho é possível, né? Então, eu não tenho um ajudante, mas é sempre bom estar em duas pessoas, eu vou falar por quê. Vamos lá. Primeiramente, você vai abrir o nitrogênio. Então, o que eu faço? Eu vou abrir 1/4 de volta só. Por quê, pessoal? Isso é importante. Porque se acontecer algum acidente, vamos supor que essa mangueira escapa, é óbvio que eu vou estar regulando, né? Pouca coisa de pressão, né? Mas vamos supor que eu esteja fazendo o mesmo processo, né? Isso é uma dica que eu estou dando para vocês, de teste de estanqueidade, né? Eu estou testando vazamento. Eu vou liberar mais pressão aqui para poder entrar mais nitrogênio no sistema. Por algum motivo, a mangueira de solda quebra, essa mangueira vai ficar chicoteando. Você precisa vir fechar o registro. Então você vem, ó, 1/4 de volta já fechou. Imagina se você abre todo esse registro até o final, começa a chicotear a mangueira, você vem aqui e fica até fechar. Então, uma segurança. 1/4 de volta, certo? E agora eu vou nesse registro aqui, pessoal. Esse registro aqui, esse manifold, ele mostra a pressão que está no cilindro e esse manifold ele vai mostrar a pressão que eu estou liberando para essa saída, né? Que eu regulo por esse registro. Então eu vou fechando, notem esse ponteiro aqui, ó. Vou fechando. Ele começou a subir, ó. Eu vou fechar um pouco porque já está muito alta a vazão. Vocês vão ouvir o barulho, ó. Certo? Liberei um pouquinho de pressão e
eu tenho nitrogênio saindo aqui na ponta, certo? Ainda está forte, tá, pessoal? Pode deixar menos que isso para economizar nitrogênio na obra também, tá? Então, não sei se vocês conseguem ouvir o barulho, mas está saindo nitrogênio aqui, que é o suficiente para expurgar o oxigênio do sistema. Agora eu vou fazer a solda. Bom, pessoal, vou iniciar aqui, ó, aquecendo o meu tubo, tá? Estou aquecendo a minha tubulação. Não vou conseguir filmar a solda inteira, né? Porque eu vou precisar das minhas duas mãos. E como eu falei para vocês, eu estou aqui hoje sozinho, dando uma adiantada só na obra, tá? Só que eu queria falar para vocês o seguinte, né? Só a título de informação. O cobre, para chegar no ponto, né, de fusão para minha vareta Foscopper ou para minha vareta prata, eu preciso aí de mais ou menos 700 graus, tá? Então é quanto que o meu cobre vai aquecer, certo? Acima de 700 graus já é suficiente para fazer a abrasagem. Vocês vão notar que a cor, né, do cobre vai mudar, que é justamente a hora de colocar, no caso, no nosso caso aqui, a Foscopper, né? Mas poderia ser uma vareta prata também, certo? Vou fazer a solda aqui e eu já volto com vocês aí. Já fiz a minha solda aqui, tá? Não vou colocar a mão porque tá quente ainda, mas não numa temperatura suficiente para criar aquela carepa interna, né? Então o meu nitrogênio já está fechado. Bom, vamos lá para aquela explicação, certo? O que acontece, pessoal? O cobre, quando aquecido, quando ele chega na temperatura aí acima de 700, 800 graus, o que acontece? O oxigênio em contato com o cobre, ele cria aquela fuligem, que é uma oxidação. Aquilo lá é chamado de óxido de cobre, certo? Ou seja, é o próprio oxigênio em contato com o cobre. Ele cria aquela reação química, ele descasca a parte do cobre, aquilo lá é o cobre descascado, e ele vira, né? É o oxigênio com cobre descascado, ele cria aquela fuligem, né? Carepa, que o pessoal chama também, né? E aquilo não pode ter dentro do sistema. Lembra que eu mostrei para vocês aqui que estava tudo preto? Não vamos conseguir ver, tá? Mas na internet vocês acham fotos de como é uma tubulação interna, soldada com e sem nitrogênio, né? Abrasagem feita com ou sem nitrogênio. Vocês vão notar que com nitrogênio o cobre ele tá limpinho aqui, né? Tá dessa cor aqui, certo? Então, por que que eu passo nitrogênio na tubulação? Para não ter essa reação química do cobre com o oxigênio. O nitrogênio ele simplesmente expurga o oxigênio, né? Abri o nitrogênio aqui, coloquei nitrogênio nessa ponta, fechei essa, né? Porque é um refinete. Fechei, o meu nitrogênio está passando aqui, ó, pessoal. Está passando. A hora que ele sai aqui, ele expurgou todo o oxigênio. Então, eu só tenho nitrogênio aqui dentro passando, tá? Passagem de nitrogênio. Então, não vai ter oxidação. Eu não vou ter o óxido de cobre dentro da tubulação. Consequentemente, não vou ter essa carepa, né? Que é o óxido de cobre. Certo? Então, por isso que fazemos brasagem com nitrogênio, para não ter oxidação interna do cobre em contato com oxigênio quando ele é aquecido. Agora, o que acontece com o sistema, pessoal? O que acontece com o sistema, né? O que pode acontecer com o sistema se não fizermos essa abrasagem? Bom, vamos lá. Primeiramente, contaminação do óleo, certo? Por quê? O óleo ele circula, né, junto com o fluido refrigerante. O fluido refrigerante, pessoal, ele é como se fosse um solvente. Ele consegue tirar essa fuligem da parede do cobre, se nós não fizermos essa abrasagem com nitrogênio. Ele consegue tirar essa oxidação, porque ele é um solvente. Lembram que há muito tempo atrás usávamos o fluido refrigerante R11 para fazer limpeza, usávamos aí o R141B para fazer limpeza. Hoje temos outros fluidos aí que são ecologicamente corretos, que são solventes também. Então, os fluidos refrigerantes, qualquer um, ele acaba sendo um solvente também dentro do sistema. Então, quando ele está circulando, ele acaba limpando a tubulação e arrastando toda essa oxidação.
essa oxidação ela se junta com o óleo e eu tenho aí a contaminação do óleo. Primeiro item. Segundo, a fuligem ela é pastosa na vida, como se fosse uma como chama? Como se fosse uma pasta, né? Essa pasta ela pode vir a entupir os filtros. Sabemos aí que nas condensadoras, né, dos sistemas VRF, eu tenho bastante filtros, né, aqueles filtros tela. Essa fuligem ela pode vir a entupir esses filtros e o sistema parar de funcionar, certo? Porque esses filtros vai proteger válvula de expansão, vai proteger válvula solenoide. Sempre antes de uma válvula de expansão, eu tenho aquela parte mais gordinha do cobre, aquilo é um filtro tela. Só um exemplo para vocês, eu tenho um cliente em Jundiaí, que é um hotel, e esse cliente vinha trocando compressores a cada 3 meses, trocava o compressor de um sistema VRF e sempre queimava. O que acontece? Eles me chamaram, eu falei, olha, isso possivelmente está queimando porque está faltando óleo no compressor. Se está faltando óleo no compressor, é algum problema no retorno de óleo do compressor. Isso pode ter acontecido por uma instalação errada, sem abrasagem de nitrogênio. Por quê? Porque se eu faço o entupimento de algum filtro responsável aí pelo retorno de óleo do compressor, logicamente aí eu vou ter falta de óleo no compressor, queima do compressor. Dito e feito, pessoal, desmontei o sistema VRF inteiro, fiz toda a limpeza daquele sistema VRF, componente por componente, tanque de líquido, o tanque de óleo, filtros, enfim. E realmente estava muito sujo, tá? Coloquei nesse sistema, fiz a limpeza da linha, fiz a limpeza das evaporadoras e coloquei como garantia também um filtro pós-queima, né, que é colocado na sucção do sistema, e deixei esse filtro pós-queima aí por mais ou menos uns 3 meses para ele poder reter toda a sujidade que eu não consegui limpar do sistema. O sistema hoje está até hoje funcionando sem queimar mais nenhum compressor. Isso tem aí mais ou menos uns 5 ou 6 anos, tá? Por quê? Instalação feita sem brasagem de nitrogênio. Então, o que pode acontecer, conforme eu estava falando? Contaminação do óleo, contaminação do fluido e entupimento de filtros secadores. Mas tem um outro problema aí, pessoal. A carepa, né? Vamos chamar de carepa, que é o que o pessoal mais conhece, né? A carepa é cobre. Essa carepa, né, pessoal, acaba se misturando aí com o óleo, com o fluido refrigerante e, consequentemente, alcança aí o quê? As bobinas do motor elétrico. Sabemos que o compressor ele tem a parte mecânica e a parte elétrica. A parte mecânica é responsável pela circulação do fluido refrigerante, certo? E a parte elétrica faz o motor girar, faz o compressor girar. E é tudo num local só, tudo num componente só, hermético, né? Então o fluido refrigerante vai levar essa carepa, né? essa oxidação às bobinas do compressor. Cobre é o quê? Condutor de eletricidade, né? Pode vir também a baixar a isolação do motor elétrico. A gente pode pegar compressores aí com baixa isolação. Por quê? Falta de brasagem com passagem de nitrogênio. Olha o perigo que isso traz para o sistema. O próprio fluido, o próprio óleo, né, contaminado, ele pode também retirar, né, a resina que existe nas bobinas do motor elétrico, baixando a isolação. O fluido refrigerante contaminado pode fazer isso. A própria carepa, né, a própria oxidação, baixa a isolação do motor. Então, olha a gravidade que é não fazer brasagem com passagem de nitrogênio, ok? Então, espero aí que vocês tenham entendido a importância disso, tá? Eu vejo as pessoas explicando que tem que fazer, tá certo? Só que eu vejo poucas pessoas falando o que acontece se não fizermos, tá? Então, recapitulando, eu vou entupir válvula de expansão, eu vou entupir filtros secadores que eu possa ter na extensão do meu sistema, dependendo do tamanho do sistema, né? Eu posso contaminar o óleo, posso contaminar o fluido e também posso fazer baixar a isolação do motor elétrico devido às carepas e às contaminações que a carepa causa no fluido e no óleo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, ó, deixa aí nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, ativar aí as notificações para novos vídeos e espero que vocês tenham gostado bastante aí. Valeu, pessoal!